galera, sejam bem-vindos ao canal do Neuronato de AZ. Eu sou o Henrique Barleta, que vou conversar com você hoje sobre um tema mega ultra importante da medicina, um tema mega ultra importante da emergência, que é uma grande emergência neurológica que todo mundo deveria saber, conhecer e dominar, que é o estado de mal epiléptico. Você já deve ter ouvido falar sobre isso antes, com certeza. A Henrique nunca ouviu falar, então que ótima oportunidade para eu falar hoje. O estado de mal epiléptico, pessoal, é um estado muito grave da medicina que a gente precisa conduzir e conhecer, saber reconhecer no mundo das crises convulsivas, beleza? Olha, quem diria, ou estado de mal epiléptico, ou estado de mal convulsivo, ou status epilépticos, é essa condição que nós vamos conversar hoje e saber o que fazer com essa coisa, certo? Então, pessoal, para você que já me conhece, já conhece esse conceito, mas para você que não me conhece ainda, o Golden Minute é a ideia de que a gente precisa respeitar o minuto de ouro de cada uma das emergências neurológicas e o status epiléptico não é diferente. Se você não reconhece rapidamente, não tem um traquejo rápido de como lidar com estado de mal epiléptico, o seu paciente fica queimando o cérebro dele e você pode fazer muito mal para ele ao não reconhecer esse tipo de coisa. O fato de eu ensinar as coisas com o Golden Minute pensando nisso é justamente para que o seu paciente não sofra, para que você não sequele ninguém e para que você consiga ter um bom tratamento para o seu paciente, que afinal de contas é para isso que a gente quer aprender tantas doenças diferentes na medicina, tantas coisas importantes para a gente dar a melhor assistência possível. Pessoal, a neuro é a área do generalista, é a área de quem precisa, é a área de quem está na frente, nos campos de batalha, dos pronto-socorros, nas salas de emergência, nas situações onde você vai estar diante do seu paciente que tem as doenças mais graves e comuns da medicina, que são as emergências neurológicas. Saber reconhecer e saber o raciocínio clínico por trás dela te permite respeitar o Golden Minute, o minuto de ouro de cada uma dessas condições. E o status epiléptico não é diferente. Bom, você deve estar perguntando, Henrico, fala logo que caramba que é status epiléptico, estado de mal epiléptico. O que é isso, meu filho? Bom, você já viu comigo aqui no canal eu te mostrando como ocorre uma crise convulsiva, a parte mais fisiológica, como que a gente maneja essa crise num pronto-socorro, qual medicação a gente dá com base nas vias que a gente viu, toda aquela parte científica bonita por trás. Só que vamos supor que você fez as medicações e não funcionou. Você olhou o outro vídeo, você fez as medicações e falou, cara, o Henrique é mentiroso, não funcionou nada daquilo que ele falou. Não é que eu sou mentiroso, é que, na verdade, o seu paciente é refratário, ele é resistente. E nessa situação onde você trata um paciente, na verdade, ele não responde, onde uma crise convulsiva não para, onde o paciente está há muito tempo em crise convulsiva, você está diante. Nada funciona com esse paciente, você vai estar diante, sim, nessa situação do estado de mal epiléptico, do estado de mal convulsivo, o status epiléptico, pessoal. E é assim que eu sei que a gente está entrando num estado de mal epiléptico. Então, a grande pergunta é como que eu defino um estado de mal epiléptico? O que é isso? E o estado de mal epiléptico é basicamente aquela crise que não melhorou. É o cara que não sai da crise. Mas como que eu falo isso de uma maneira chique? Como que eu falo isso com termos adequados e com conceitos refinados? Basicamente, pessoal, aquele paciente está mais de 5 minutos com uma crise que não para. Se eu tenho um paciente convulsionando há 5 minutos, qual que é a grande preocupação que eu tenho? Ah, Rico, o cérebro dele está em tanta atividade elétrica, igual você falou na outra aula, que ficava atirando e não melhorava. É verdade isso? É verdade. Então eu posso fazer uma lesão no meu cérebro por conta dessa atividade elétrica tão aumentada. Agora, lembra que meu paciente que está convulsionando não respira, meu povo. E se ele não respira, o meu paciente está em anóxia. E se ele está em anóxia, o corpo dele inteiro vai morrer, não é só o cérebro. Então eu preciso garantir a via aérea desse paciente. Por isso que um estado de mal convulsivo, quer ver, vamos brincar. Fecha aí seu narizinho. Até onde você aguenta? Imagina 5 minutos disso, galera. Sou Henrique, eu nado, eu sou ótimo em natação, faço essas provas de anóxia, eu sou top. Beleza, maravilha, mas a maioria de nós não somos, e o seu paciente, que geralmente já tem alguma outra comorbidade, também não é. Então, você não aguenta 5 minutos sem respirar, pessoal. 5 minutos sem respirar é tempo demais. Então, 5 minutos numa crise sem parada não dá para ficar numa boa. Tem que partir para a lógica e para o conceito e para o diagnóstico de estado de mal epiléptico. E conduzir esse paciente no Golden Minute do estado de mal. Agora, se meu paciente tem 2 crises convulsivas, onde eu tenho uma manifestação clínica de crise, e entre essas crises ele não recobra a consciência, isso também é um sinal de estado de mal epiléptico ou estado de mal ou status epilépticos, beleza? Então, a gente sempre está muito preocupado com a via aérea desse paciente, porque ele está em anóxia, não esqueça disso. Show de bola. Bom, vamos lembrar do manejo? Você já fez esse manejo, lembra da última aula que a gente conversou. Você já começou a medicação benzodiazepínica, você fez outra medicação e não funcionou. Então, nada disso está funcionando. O que você vai fazer? Passar para as medicações do estado de mal. E aí a gente vai usar o afinitorino ou o fenobarbital, que são medicações que você já viu onde elas agem na aula passada. Agora, como que eu faço as medicações? Eu vou fazer ver as duas, então eu preciso de acessos venosos. Lembra que estamos diante de uma emergência médica. Lembra que eu preciso de 2 acessos venosos, calibrosos, blá, 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 beleza.
Então, ABCDE aqui nessa situação. Show. A fenitoína eu vou fazer EV 20 mg por quilo e vou correr em 30 minutos. 20 mg por quilo, correr em 30 minutos. Ah, Rico, eu vi outros protocolos. Beleza, existem outros protocolos, outras dosagens. Respeite a da sua instituição, mas é mais ou menos isso aqui. Se fizer isso aqui, não vai matar seu paciente, é isso que eu estou te dizendo. Então faz EV 20 mg por quilo a fenitoína e o fenobarbital. Então esse número é maravilhoso, porque você guarda aqui 20 mg por quilo, funciona tanto para a fenitoína quanto para o fenobarbital. Agora, a fenitoína eu vou correr em 30 minutos, o fenobarbital eu vou correr em 100 mg por minuto. Então eu vou fazer essa setagem aí da minha bomba de infusão e eu deixo correndo, deixo esse paciente lá recebendo a medicação. Esse período. Henrico, acabou de fazer a medicação e não funcionou ainda. Então você está diante de um estado de mal refratário. Um estado de mal que não funciona nem a outra linha, a segunda linha de medicação. Então o que eu vou fazer? Eu não vou ficar parado antes de qualquer coisa. Se você ainda não entubou, entuba esse cara, velho. Entuba esse cara. Porque esse paciente está perdendo neurônio. Ele está perdendo neurônio por conta de anóxia. Lembra que neurônio precisa comer, de glicose, precisa de respirar oxigênio. E lembra que esse paciente está atirando o tempo inteiro. Esse paciente não para de fazer estímulo elétrico. Beleza? Então, eu preciso me preocupar com os sedativos e com a intubação. Agora, claro, então assim, você tem 1 milhão de motivos para intubar, seja pela anóxia e para evitar a lesão cerebral. Por quê? Porque as medicações que eu vou fazer são sedativas. Se eu tenho medicação sedativa, meu paciente vai parar de ter reflexo de respirar, de movimentos respiratórios, de manter o seu drive respiratório. Por isso que eu vou intubar também. Então, intuba esse cara, beleza? Num estado de mal refratário, é obrigatória a intubação. Então, vou fazer meu sedativo, tipo o quê? Tipo midazolam. Ah, Rico, benzodiazepínico que você fez IM. O IM-midazolam mas aqui eu vou fazer ele endovenoso. E eu vou fazer ele em bomba de infusão contínua. Então eu faço midazolam, 0,2 mg quilo, corro em 2 mg por minuto. Henrique, eu morro de medo de ir para a sala de emergência porque justamente eu não decoro. Você não precisa decorar nada disso aqui. Pega no telefone e olha. Beleza. Agora eu preciso que você saiba como funciona, o que você vai fazer, qual a lógica de raciocínio por trás dessa condição. Beleza. E aí você vai fazer em bolos. 0,2 mg quilo eu faço em bolos. Ah, e depois eu deixo em infusão contínua, depois do primeiro bolos. E aí eu faço 1 mg quilo hora. Beleza? Na bomba de infusão. Bacana. E o Propofol? O Propofol é uma outra opção, onde eu posso fazer 2 mg por quilo em bolos também. E deixo em infusão contínua em 20 microgramas quilo minuto. Beleza? Então é assim que a gente vai tratar esse estado de mal refratário. E aí, o que eu vou fazer? Junto com isso daí, eu vou começar os anticonvulsivantes. Certo? Junto com o meu sedativo rodando, eu começo os anticonvulsivantes. Tipo quem? Tipo a fenitoína, que é uma ótima opção. Tipo o ácido valproico, a carbamazepina, o fenobarbital, o levetiracetam, se você está num hospital chique, se você tem essa condição de dar para o seu paciente, é uma ótima medicação. Certo? E lembre, pessoal, nunca esqueça de revisar as causas de uma intubação num caso de estado de mal epiléptico. Nunca esqueça de revisar as causas de uma crise convulsiva. Certo? Então é sempre muito importante a gente revisar as causas para conseguir tratar o motivo real daquelas crises. Show? Beleza. Agora, Henrico, intubei o cara, tá tudo certo, tá correndo a medicação, parou de manifestar crise. Será que esse cara tá em crise ainda? Como é que eu sei se ele saiu do estado de mal epiléptico? Ué, olha para ele, ele não tá tremendo, ele saiu, é isso? Não, não é. Por quê? Porque eu tenho crises que se manifestam clinicamente, onde o paciente chacoalha, treme todo e fica babando. Beleza, é uma crise fácil de eu ver. Porém, eu também tenho aquela crise que não tem uma manifestação clínica, que é o paciente que está paradinho, quietinho, sedado, mas o cérebro dele ainda está jogando atividade lá no alto, está com potencial de ação, está despolarizando, via glutamatérgica no talo, via GABAérgica no pé. Está acontecendo isso ainda. E como que eu vou saber se ele está assim ou não? Se ele saiu de crise ou não? Ou, mais ainda, como que eu vou saber que se ele se manifestou uma crise e parou, como se eu sei se foi só uma crise de escape que passou, ou se o cérebro dele está todo desorganizado, está em estado de mal epiléptico ainda? Para isso eu faço o meu EEG, eu uso o meu eletroencefalograma, certo? O eletroencefalograma, num estado de status epilépticos, num estado de mal convulsivo, é de bom tom usar ele continuamente. Mas você deve saber que isso não é uma utopia no Brasil, ou uma utopia em bons lugares do mundo, pelo menos. Não é em todo canto, pessoal, que você tem um eletroencefalograma com um técnico para avaliar aquilo continuamente no seu paciente. Então, você, quando muito, vai conseguir fazer o eletroencefalo seriado, ali num determinado momento. Mas manejar uma crise com um estado de mal epiléptico sem eletroencefalograma é um erro. Eu sei que muito acontece isso, muitos locais não têm, às vezes você não tem opção, eu já tive que fazer isso algumas vezes, porém, tá errado. A gente precisa do eletroencefalograma para manejar essa crise e responder essas perguntas, para diferenciar um status de uma crise limitada, para a gente conseguir identificar uma crise que não está sendo manifesta clinicamente, e para a gente definir o desmame dos anticonvulsivantes, e definir, olha, agora esse cara saiu da crise e melhorou, acabou. Certo? Então eu não consigo manejar adequadamente o estado de mal sem eletroencefalo, beleza?
Show. Qual que é o problema de eu estar no estado de mal epiléptico? Primeiro, pensa que meu paciente está contraído o tempo inteiro, jogando queimando um monte de músculo, porque ele está todo contraído, e a musculatura também pensa que ele está na academia o tempo todo. Você fala, Henrico, eu não aguento nem levantar uns pezinhos durante 1 minuto. Quem dirá por 10, 15 minutos? Então imagina esse cara que não para de levantar os pezinhos, com o braço todo duro, toda a musculatura dura do corpo todo. Então ele faz uma rabdomiólise. O que eu faço quanto a isso? Eu hidrato vigorosamente. Posso fazer furosemida, eu posso fazer um bloqueio neuromuscular, ele já está entubado, sedado mesmo, eu posso bloquear para tentar parar essa condição se eu tenho sinais de rabdomiólise. Henrique, esse cara está em hipertermia. Por quê? Porque pensa que você está numa atividade fervorosa do seu encéfalo. Lembra que você está estimulando o tempo todo uma atividade simpática aumentada. Então, você pode fazer um resfriamento externo, você pode dar uma dipirona, por exemplo, para melhorar essa hipertermia, que também aumenta a taxa metabólica do encéfalo e é neurotóxica, essa hipertermia num quadro como o que a gente está. Beleza? O meu paciente tem acidose, ele pode ter uma acidose lática, ele pode ter uma acidose relacionada a diversas situações. A conta da hipóxia, por uma hipercarb, uma hipercapnia, beleza? Eu tenho mais CO2 dentro de mim. Tem uma troca piorada, tem acidose lática, tem um monte de causa para essa acidose. Então, meu paciente tem eu posso botar o ventilador agora num modo de hiperventilação para ele conseguir lavar melhor o CO2. Ah, Henrique, o meu paciente tem uma leucocitose e um líquor com pleocitose. Pense em investigar uma causa de infecção e causas inflamatórias também que podem ser a causa do estado de mal epiléptico. Ah, eu tenho uma hipertensão arterial, é compreensível que tenha. Controla essa crise que vai melhorar a hipertensão, certo? Controla essa crise que vai melhorar. Henrique, o meu paciente tem um edema pulmonar neurogênico que ocorre por uma descarga enorme de catecolamina, uma hipoxemia cerebral, pelo quadro que está apresentando, o próprio edema cerebral, e ele está fazendo lesões irreversíveis. São complicações do estado de mal epiléptico. Para isso que a gente precisa ser tão bom e tão rápido para tratar esse estado de mal, com o passo a passo que eu te dei. Então vai chegar o paciente em crise convulsiva, o que você vai fazer? ABC? Lembra? Monitoriza esse paciente, se preocupa com a via aérea, vai tratar do jeito que a gente conversou na última aula. A gente conversou falando sobre o quê? Falando sobre fazer os benzodiazepínicos, a gente começa a tratar esse paciente rápido e lembra de tratar as causas. Lembra de se preocupar com a causa. Quer ver exemplos de causas facilmente reversíveis? Dosodestro. Por quê? Porque a hipoglicemia é uma baita causa metabólica de crise convulsiva. Então, dosodestro, faz a glicose lá dentro, se tiver uma hipoglicemia, faz glicose no cara. Ah, não, Henrique, o meu paciente, na verdade, ele é um etilista e ele está desnutrido. Ele é um paciente que está com uma baixa de vitamina B1, então eu faço a tiamina. Faz tiamina, ele vai melhorar. Ah, Henrique, o meu paciente é uma grávida. Ela é grávida e está convulsionando. E está hipertensa. Isso é o quê? Eclâmpsia. O que você faz? Sulfato de magnésio, sulfato dessa mulher. Henrique, meu paciente é um tuberculoso que está em uso do esquema RIP, lá, rifampicina, isoniazida, piresidamina, então eu vou usar agora por conta da isoniazida, eu penso que ele pode ter uma deficiência de vitamina B6, então faz a vitamina B6. Henrique, meu paciente tem uma hiponatremia importante. Isso é uma causa importante? Com certeza absoluta. Pacientes, às vezes, grandes corredores, correm grandes distâncias, e ainda só hidratam, eles só fazem a hidratação deles e não repõem eletrólito. Então, isso é uma coisa importante também, corrige o sódio. Henrico, fiz isso ou não tem uma crise facilmente reversível e não funcionou? Benzodiazepínico neles, do jeito que a gente conversou, o diazepam, o iemidazolam, a gente faz as medicações de primeira escolha, rápida ali para crise. Beleza. Ah, não melhorou? Vai começar os anticonvulsivantes agora. Começa os anticonvulsivantes. Lembra, comecei lá o fenobarbital, por exemplo, de opção, não melhorou. Então, o que eu vou fazer? Começo os anticonvulsivantes, levetiracetam, ácido valproico, fenitoína, e vou começar os sedativos, entubando esse cara, com midazolam, fenobarbital, propofol, beleza? Então, eu tenho essas opções aí em crise, eu consigo fazer esse manejo adequado dos estados epilépticos. Assim, você consegue tirar seu paciente do estado de mal e consegue dar o suporte adequado para ele, respeitando o Golden Minute do estado de mal, respeitando uma emergência neurológica tão importante na prática clínica médica, certo? Galera, espero que você tenha curtido o vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui para mim. Se você não me segue no Insta ou no TikTok, me segue lá, @Dr. Henrico Barleta. Eu sou o Henrico Barleta, fico muito feliz de ter você aqui comigo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, direto a gente está postando vídeo por aqui, então não perca nenhuma das atualizações para você ter no seu bolso na prática clínica o que você precisa saber, beleza? Pessoal, a neuro é a área do generalista, a neuro é a área para você que quer ser um bom médico e dar uma boa assistência. Então, fica aqui comigo para isso. Se gostou, deixa o seu like. Estou te esperando no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!